Olá, muito bom dia. Hoje a gente inicia o dia de número 21, né, das nossas reflexões. E o tema de hoje eu acho muito legal falar, né? Fala sobre como proteger a nossa igreja. E quem escreveu esse livro, né? Ele é um pastor da igreja cristã, né? Da igreja evangélica. E mais propriamente dito, ele fala da proteção da igreja também enquanto instituição, né? E quando ele fala sobre igreja, eu penso muito também em religião. Mas eu gosto de fazer essa diferenciação porque eu acredito que a palavra igreja é aquilo que nos une enquanto irmãos, né? É, tudo o que nos une em nome do Espírito Santo é igreja. Então, a minha casa pode ser uma igreja, eu mesma, enquanto pessoa, posso ser uma igreja, né? E a gente vê até uma certa comercialização dessa palavra, né? Quantas igrejas foram criadas, né, na modernidade, quantas pessoas dedicam, né, as suas vidas ao serviço da igreja. Eu acho isso muito admirável, mas eu acredito que a palavra igreja ela tem uma proporção muito maior e vai muito além da nossa religião, né? Quando Jesus estava lá na cruz, né, inclusive as grandes reflexões que ele fazia era de, né, estar lá passando todo aquele sofrimento em nome da sua igreja. Não queria dizer, né, se fosse por isso, se ele tivesse salvando somente a igreja dele, né, e considerando que a família, né, de Jesus era de uma religião judaica, então ele estaria salvando somente os judeus? Não, né, obviamente que não. Eu vejo, né, a minha religião e a minha igreja, né, uma comunidade com a qual eu tenho muito carinho, muito respeito, mas acima de tudo eu entendo isso como uma introdução mais cultural do que essa igreja que a gente vê ser tratada aqui no livro e mais em especial ainda na Bíblia, né? Quando eu leio igreja, quando eu leio até religião, eu penso, é o povo de Deus, é um povo que está unido em nome do Espírito Santo. E tal como é o sinal da cruz, né? A Trindade, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma coisa. É essa união que Deus quer que nós tenhamos enquanto igreja, enquanto família de Deus. Então, acho que só por essa introdução a gente já percebe o quanto a gente precisa aprender com relação a isso. É natural a gente observar em diversos lugares, né, uma certa rixa, competição entre igrejas ou críticas, né, entre uma igreja e outra. E, em essência, eu gosto de pensar assim, uma igreja, ela é feita de pecadores, né? É isso que todos nós temos em comum. Então, é uma audácia a gente pensar que na igreja as coisas vão acontecer tudo certinho, independente de qual religião e qual igreja seja, e também não é possível nós esperarmos que as pessoas que convivem, né, e que tocam, enfim, que se envolvem com a igreja também não sejam pecadores, não sejam pessoas que emanam perfeição, né? Eu acredito que tudo o que nos une é justamente o contrário. Nós entendemos que todos nós temos pecados, todos nós temos imperfeições, mas o que nos une é muito além disso, né? Aquilo que a gente crê são os nossos reais valores e da vida, né? O que é mais importante na minha vida, né? Vai ter dias que eu vou ter uma conquista familiar, outra hora uma conquista pessoal, uma conquista profissional, mas a nossa vida é um vai e vem, né? Os desafios acontecem. O que permanece, o que precisa ser base na minha vida é justamente esses valores. E os valores cristãos nos unem de uma maneira muito diferenciada. Eu acho que não tem
valor mais enraizado, né, o mais importante na vida do que os cristãos, né? E isso é muito forte. Então, é esse lado da igreja que eu busco ressaltar todos os dias, né? Eu acho muito interessante, né? Esse trabalho mais específico também, né? O serviço que a gente dedica à igreja, e aí, independente de qual seja, qual é a sua comunidade, eu acho muito interessante quando a gente se presta, né, a estar envolvido. E muitas vezes a gente ouve críticas, né? Ai, mas por quê? Né? Não faz sentido. Ou vai lá dar dinheiro para. Isso não vai ser convertido no bem que Deus quer, né? Enfim, críticas, críticas e mais críticas. Esse é o tipo de coisa que eu também procuro nem entrar muito a fundo e nem criticar, porque eu acredito que cada um faz o que bem entende de bom coração, né? Não é a medida e a quantidade de tempo, enfim, cada um vai se dedicar à medida que acredita que é bom se dedicar, mas cada um tem a sua medida, né? Se cada um de nós trabalhássemos para fazer a sua mínima parte, eu acredito que a gente teria uma igreja muito mais fortalecida, independente de qual religião e qual igreja a gente frequente, né? Se as nossas casas pudessem exercer também esse serviço espiritual, nós também faríamos da igreja uma instituição muito mais forte, uma família de Deus, né? Soldadinhos de Deus muito mais fortes. Então, é essa igreja que eu acredito, é nessa igreja que eu confio, e é por essa igreja que eu acredito que a gente precisa trabalhar todos os dias, né? Aqui, eu até selecionei uma frase, né, que diz assim: no rebanho de Deus, as maiores feridas são causadas pelas suas próprias ovelhas e não pelos lobos. Então, é doido a gente pensar isso. Outra parte bem importante, né, que essa reflexão nos convida a fazer, né, é que Deus mesmo, né, nos fez tão diferentes um dos outros, ele nos deu ele não nos fez uniformes, né? Ele pede a unidade, mas não a uniformidade, que todo mundo seja igual, né? Então, acho que é tão interessante a gente apreciar as diferenças entre as pessoas, né? A gente valorizar isso, que foi um trabalhinho feito à mão por Deus, né? É essa forma como eu vejo. E aí, né? Deus também pede para que a gente olhe para nós, para que a gente se ame acima das nossas imperfeições. Por que com os outros seria diferente, né? Por que a gente tem que olhar para as imperfeições dos outros e não por aquilo que a gente tem de semelhança com Deus? Essa reflexão realmente para mim é muito valiosa, é uma coisa que eu sempre parei para pensar nisso, sabe? E já observei tantas coisas que entre nós, irmãos, a gente faz de errado, né? De crítica entre as outras pessoas, né? Quantas vezes antes de apoiar ou de elogiar, a gente vai criticar, né? E vai dar nos dedos das outras pessoas. Então, esse convite é muito valioso para mim e com certeza eu tenho a real, né, sensação que a gente deixa, né, de trabalhar por uma igreja forte, e esse é um dos grandes propósitos de Deus para nós. Então, que nesses 40 dias a gente consiga, né, poder olhar com mais carinho e atenção para os nossos irmãos, para outras religiões, para outras igrejas, que a gente possa cada vez fortalecer mais a nossa comunidade, a nossa igreja, e fazer assim, né, o propósito de Deus valer entre nós. Fiquem todos com Deus, um grande beijo com muito carinho, Simone.